Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica de Fátima Gama, né? Estou como diretora administrativa regulatória na Arismig. Primeiramente, agradecer, né, a presença da Zilda, representando a Ana aí, que aceitou esse desafio das agências intermunicipais de Minas Gerais, né, representada aí pelo diretor da Ersamb, Everton, Darisbi Arley, Gustavo Dares da Mata, e do diretor-geral Adriano. Essa webinar, né, foi uma iniciativa das agências para que possa orientar os municípios a como prestar as informações do formulário da ANA sobre resíduos sólidos urbanos, né, quanto à sustentabilidade, que o prazo se encerra dia 20 de agosto deste ano. Então, eu, primeiramente, só dar uns recadinhos. A previsão de duração é de 1h30. Primeiro vai ter uma fala rápida dos diretores. Na sequência, a Zilda já vai apresentar como faz o preenchimento do formulário e, na sequência, teremos uma fala do Vladimir também. Eu passo a palavra para o diretor Arley, da Arisbi. Bom dia a todos. Como dito aí pela Jéssica, meu nome é Arley. Eu estou aqui na diretoria-geral da Arisbi, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, e é com muita satisfação que nós participamos desse importante webinar que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da Arisbi. E ele, como bem dito pela Jéssica, ele é fruto aí de uma parceria entre as agências reguladoras intermunicipais do estado de Minas Gerais. Quero aqui também agradecer à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, na pessoa da Zilda, que prontamente aceitou esse convite para participar do evento, e também ao Dr. Vladimir, que ainda não está presente conosco aqui na transmissão, mas daqui a pouco ele entrará também, né, um grande jurista da área aqui no país e que também nos honrará com a sua presença. E agradeço ainda de uma forma mais especial e saúdo todos vocês aí que nos acompanham pelo YouTube. A ideia inicial é de uma breve fala dos diretores, o foco aqui é realmente a apresentação da Zilda e do Dr. Vladimir. Então, encerro aqui essa minha primeira participação e transfiro a palavra aí para o diretor da Ares, o Gustavo Gastão. Obrigado, Arley. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Queria saudar de forma especial a Zilda, em nome dela agradecer a Ana pela presença aqui, muito importante para esclarecer a todos. Saudar a todos os diretores aqui das agências parceiras, dizer que é muito importante essa união, nós estamos trabalhando muito pela essa união dos reguladores de Minas Gerais, a fim de fortalecer a regulação em Minas Gerais. Eu acho que temos já muitos êxitos, né? Já fizemos um curso juntos, estamos trabalhando nesse webinar, mostrando aqui a nossa união em prol da regulação do saneamento, né? Então, isso é muito importante. Quero parabenizar todos os municípios que já são regulados por essas agências, que estão procurando se regularizar, resolver seus problemas, garantir recursos para uma boa prestação de serviço, que é um grande desafio. Então, quero parabenizar todos os municípios e parabenizar você que está aí nos assistindo, preocupado em cumprir corretamente a norma, né? Fruto de todo o trabalho de vocês e nosso, para que a gente consiga fortalecer e melhorar o saneamento no estado, principalmente o manejo de resíduos sólidos, que é um grande desafio que está pela frente. Então é isso, queria saudar a todos, desejar um bom webinar, que todos esclareçam todas as dúvidas, não deixem passar dúvidas sobre todos os processos de preenchimento, tá? Qualquer outra dúvida que tiver sobre a regulação de manejo de resíduos sólidos, é a oportunidade da gente discutir e debater aqui, tá bom? Então é isso, mais uma vez, agradecer a Zilda, agradecer ao Dr. Vladimir, que em breve vai entrar aqui com a gente também, para esclarecer a todos, e parabenizar a união das nossas agências intermunicipais em Minas Gerais em prol da regulação. Grande abraço e um bom evento a todos. Já passo a palavra para o Everton, que está logo abaixo de mim aqui. Ei, pessoal, bom dia. Quero reforçar aquilo que foi dito aí pelos meus colegas aí de agência intermunicipal, né? Um momento histórico, né? A gente acabou de sair aqui de um encontro nacional das agências reguladoras e eu quero agradecer pelos parceiros que nós temos aí, das agências, a Zilda por essa disponibilidade e realmente reforçar aquilo que o Gustavo falou, né? Parabenizar aqueles que estão regularizando e pedir, mais uma vez, né, que os municípios que ainda não escolheram a agência, não
deu continuidade no processo. É necessário, a Zilda vai reforçar isso na apresentação dela, mas só reforçando, né, nós estamos à disposição aqui na nossa região, onde a SAMB tem atuação, e agradecer e vamos aí para esse webinar que eu acredito que vai ser muito elucidativo para todos nós. Um bom dia a todos, um excelente webinar. Adriano. Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, também gostaria de agradecer na pessoa da Zilda, a Ana, pela disponibilidade, né, de estar presente aí para fazer esse webinar. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Agradecer os municípios consorciados nossos que estão presentes aí e também parabenizar os outros municípios que estarão presentes. Faço também das palavras dos nossos amigos as minhas, e estamos à disposição e vamos começar logo e trazer o máximo de aprendizado para o pessoal continuar trilhando aí, seguindo o caminho correto da regulação. Um abraço, bom dia. Pessoal, gostaria de ressaltar que ao final da apresentação vai ter um momento para perguntas. Vocês podem deixar no chat, que a gente vai responder o máximo possível, né? Se não for possível tudo, porque vai ser 30 minutos, a gente responde depois. E para quem não puder, né, não pôde participar, vai ficar disponível também no canal de YouTube essa webinar, que é importante não só para os municípios regulados dessas 4 agências, mas para todos os municípios brasileiros. É de interesse de todos. Zilda, eu te passo a palavra e bom evento a todos. Bom dia a todos e a todas, é um prazer para nós estarmos aqui nesse webinar. É sempre uma tarefa tentar implementar uma política pública e tentar esclarecer o máximo possível como os entes federados, no caso os municípios, devem cumprir aquilo que está lá prescrito. Eu fiz uma apresentação, quer dizer, nós temos na coordenação uma apresentação básica para o assunto. Infelizmente, eu gostaria muito de poder entrar no sistema e mostrar para vocês, mas não sei se todos sabem, ano passado a gente deu abertura em agosto e teve em setembro um ataque hacker, aí tivemos que mudar os prazos, interromper essa fase de fornecimento de informações. Ficamos quase mais de 2 meses sem acesso ao sistema. E agora ele foi retomado com esses novos prazos que eu tenho aqui na apresentação, e a gente procura, nesse evento com vocês, esclarecer o máximo possível as dúvidas que porventura ainda pairem sobre o assunto. Pode passar. Só para lembrar, né? Eu acho que pulou. Eu acho que tem um slide antes desse, não tem, não? Já o primeiro já é esse? Eu acho que eu andei cortando algumas coisas. O primeiro é esse. Desculpa, Douglas, é isso mesmo. Só para lembrar os senhores, assim, com a Lei 14.026, a ANA recebeu o papel de elaborar normas de referência para o manejo de resíduos sólidos, a nossa área especificamente, e os serviços públicos de limpeza urbana. E ela recebeu esse papel para todo o licenciamento ambiental e todo o saneamento ambiental, e a nossa coordenação de regulação de resíduos sólidos ficou encarregada de fazer isso para resíduos sólidos. A primeira norma publicada foi a NR1, foi publicada em 2021, que trata da cobrança. Então, ela basicamente trata a lei mudou um pouco alguns conceitos, mas o serviço de limpeza urbana ele estaria, a gente mostra a seguir, excluído dessa cobrança. Próximo. A resolução publicada em 2021 foi a 79. A resolução, normalmente, se vocês tiverem oportunidade de entrar no site da ANA, o link está mostrado aí na tela.
E esse link, essa apresentação fica disponível para vocês também, para todos os associados. Eu peço que o Gustavo e toda a equipe possam distribuir essa apresentação para quem tiver interesse. Então, assim, no link vocês têm o texto. Quem não tiver e não lembrar, é só entrar no site da ANA, né? gov.br/ANA. Vocês entrando, vai ter uma barra superior escrito saneamento, e entrando no saneamento vão ter normas de referência. Então, nessas normas de referência, a resolução publica, ela aprova o texto da norma, a norma vem em anexo da resolução, e ela mostra o passo a passo, os conceitos e o passo a passo do que tem que ser cumprido. Essa primeira norma foi um pouco diferente, porque ela buscava orientação. Depois até eu peço que na hora que o Vladimir entrou. No momento que eu falei dele, ele entrou. Que bom. E o Vladimir também nos apoiou na elaboração desse material, e ele pode também nos ajudar na explicação do melhor, um pouco melhor, da norma em apreço, né, da norma de cobrança. O próximo. Então, o que a norma faz? Ela nos mostra que a lei obriga os municípios a terem a sustentabilidade econômica, a estabelecerem um mecanismo de cobrança, que pode ser tarifa ou taxa, e essa sustentabilidade econômica e financeira, ela deve ser comprovada pelos municípios junto à ANA. O papel da ANA, além de elaborar a norma, é receber daqueles que têm que cumprir a norma a informação sobre vocês têm sustentabilidade, é o que eu vou mostrar nas telas a seguir. Se há sustentabilidade, qual é o instrumento e como isso está sendo feito. O documento de arrecadação, ele pode ser a tarifa, né, a taxa, ela pode ser cobrada por uma fatura específica ou um cofaturamento com o serviço de abastecimento de água, um cofaturamento com outros serviços públicos, IPTU, por exemplo, e a cobrança junto ao carnê do guia do IPTU pode ser com conta de luz, com outros tipos de serviços públicos, a depender do que localmente se achar melhor, né? E os parâmetros de cobrança devem necessariamente incluir as características dos lotes e da área, principalmente da área construída, porque ela que baliza normalmente a quantidade de pessoas que vivem naquela residência, né? O peso, o volume médio, o consumo de água e a frequência da coleta ofertada para aquele município. Próximo, por favor. Nós elaboramos também, existem mais 2 instrumentos disponíveis para os senhores para ajudar na melhor compreensão da norma e de como cumprir a sustentabilidade econômica e financeira, que é o manual orientativo, que também está disponível no site da ANA, a capa dele é essa que eu mostro na tela, e um curso que foi feito em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, para a implementação da cobrança. É um curso rápido, objetivo, as pessoas têm tido um bom retorno em relação a esse curso, que ele passa as orientações para que possa ser preenchido o formulário que comprova a cobrança. Próximo, por favor. Além disso, nós publicamos também a Instrução Normativa 1, de 17 de maio de 2023, que ela mostra os prazos para a comprovação do atendimento da NR1. Então, em 20 de maio, publicar na página as instruções, que foi o que a gente fez. Em 20 de agosto é o prazo para o envio das informações. Em 20 de outubro, comunicar o eventual não observância por algum tipo de impedimento. E em 20 de dezembro, a ANA divulga e atualiza o resultado da comprovação. Lembrando aos senhores que
a norma federal ela não obriga nada, a obrigação consta da lei. Mas aqueles que, porventura, não tiverem a comprovação da sustentabilidade econômica e financeira e não estiverem naquela relação de dezembro, eles vão ter dificuldade de acessar recursos federais, até aqueles recursos oriundos de emenda parlamentar. Não estão excluídos. Então, a Instrução Normativa 1, ela mostra as nossas metas, né? Os requisitos para adoção, que é a entidade reguladora definida pelo titular, a instituição do instrumento de cobrança e a comprovação da sustentabilidade econômica e financeira, que é uma declaração em cima de um documento legal de comprovação. A instituição da cobrança é a meta de 2023, a comprovação da sustentabilidade, a novidade desse ano é a comprovação da sustentabilidade, e a partir de 2025, a definição da ERI pelo titular. Próximo, por favor. Então, está aí o documento que gerou essa norma e a ferramenta disponível no site da ANA. O próximo, vamos entrar direto no formulário. Bom, vocês, ao abrirem o SASB, que é o Sistema de Comprovação da Sustentabilidade Econômica e Financeira da norma, os senhores vão se deparar com essa tela, né? Então, a tela já entrou direto, mas entra na tela. Então, a informação à esquerda, ali em vermelho, é a informação de quem entra pela primeira vez, né? Gerar uma senha de acesso. Então, aqueles que entram pela primeira vez vão nos prestar essas informações sobre nome completo, CPF do solicitante, o CNPJ do município, naturalmente, o e-mail e a confirmação do e-mail institucional. Aqueles procedimentos básicos de acesso ao sistema. À direita é de quem já acessou o sistema e, porventura, entra novamente para alterar ou para adicionar alguma informação. O próximo. Como essa tela está pequenininha, gente, eu olho para o lado de vez em quando, porque eu estou acompanhando pelo meu monitor aqui, que é um pouquinho maior, tá? Então, assim, a tela inicial, ela nos mostra a entrada do sistema, o registro, você faz o upload aqui você tem acesso a um guia de preenchimento das informações. É um guia simples, rápido, em que vocês acessam para dúvidas sobre o que eu devo colocar aqui, qual é o tipo de documento que eu devo fazer upload. Então, as informações constam desse guia, que é aberto quando você já está participando do preenchimento do formulário. Próximo, por favor, Douglas. A tela de... Nós temos cinco abas no sistema SABS, e a primeira aba é a identificação do titular. Então, são aquelas... Isso para aquele que preenche a primeira vez, o que não preenche a primeira vez vai checar essas informações aí e ver se preencheu, deu entrada direitinho. Então, é o CNPJ do município, o município qual é, o código do IBGE, o e-mail de contato que consta quando da inscrição e o telefone. E a identificação do cadastrante, para que isso possa ser monitorado por nós e por vocês também. Né? O CPF, nome completo, os dados das pessoas. A gente entende que nos municípios há uma rotatividade de servidores que prestam esse tipo de serviço. Então, é bom sempre ter esse dado de informação do preenchedor para segurança nossa e de vocês, para a gente poder ter um contato se houver a identificação quanto do processo de auditoria nosso, de verificação das informações que foram preenchidas, né, que é um processo assim, que vai levantar, vai nos dizer
como, onde, por que aquele município informou num primeiro momento, por exemplo, que tinha um instrumento de cobrança e esse instrumento de cobrança, por exemplo, não existe mais. Então, é um dado nosso também de verificação. Próximo, por favor. A próxima aba é a aba entidade reguladora. Então, você clica ali na régua e vai aparecer as entidades reguladoras. Se porventura ela não estiver naquela régua, há a possibilidade de ser inserida a entidade reguladora. Isso tem sido recorrente. Mas a minha entidade reguladora não está ali. Mas há a possibilidade de inserção da entidade reguladora. Se você tiver alguma dificuldade, olhe o manual. Se a dificuldade persistir, entre em contato conosco. No final, vai ter o nosso e-mail para esclarecimento de dúvidas sobre o assunto. Então, no próximo, nós temos agora a aba Instrumento de Cobrança. Então, na aba Instrumento de Cobrança, vocês vão acessar na primeira régua. O instrumento de cobrança é único para todas as atividades do Serviço Municipal de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Uma boa parte das vezes não é. Então, ou se vamos discriminar quais são os serviços que são cobertos pelo instrumento de cobrança. E selecionar para upload o arquivo com o instrumento. É o quadrado maior ali que a gente vê na tela. Então, o regime de cobrança, a segunda régua, o instrumento legal que instituiu a cobrança no município, o documento de arrecadação, se tiver, se já estiver pronto, e o upload do instrumento legal. A estrutura da cobrança. Então, assim, os parâmetros da cobrança também vão ser informados. A categoria de usuário que é atingida por essa cobrança, né, se residencial, comercial, outros. O valor cobrado e se há cobrança social, né, que agora a gente tem isso regulamentado por lei também, para ser adicionado. O próximo. A próxima aba é do prestador do Serviço Municipal de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Então, a primeira informação a ser fornecida. O serviço é prestado. O serviço tem um prestador ou tem mais de um prestador, né? E que atividades cada um faz. Então, a informação que queremos. Eu queria aproveitar aqui e fazer só uma pequena pausa e dizer o seguinte: muitos de vocês devem estar pensando assim, poxa, mas eu já entro e coloco um bocado de informação no site do SNIS, no site do CNIR, eventualmente algumas informações vão ser prestadas junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA, aí veio essa técnica da Ana me pedir ainda para preencher um outro formulário e colocar. Eu digo, gente, olha, o melhor dos mundos, eu sou servidora pública e trabalho como público há muitos anos. O melhor dos mundos seria se a gente pudesse juntar esses sistemas todos num só e vocês informarem uma única vez. E ainda tem, em alguns casos, licenciamento ambiental para informar algumas. Então, assim, eu peço a compaixão dos senhores e dizer o seguinte: olha, isso está no nosso radar, sabe? Isso está no nosso radar. Eu acho que a gente tem que trabalhar para um dia colocar esses sistemas todos num lugar só. Mas nesse momento não foi possível. E aí, a Lei 14.026 fala lá que a ANA tem que prestar conta dessas informações. Então, nós tivemos que procurar fazer isso dentro do nosso prazo e ofertar isso para ter uma resposta, para também os municípios não perderem a oportunidade de eventualmente receber recursos federais por incompetência nossa,
Mas está no nosso radar que um dia a gente vai colocar isso tudo num sistema só. A gente crê que isso é importante. Voltando. Então, coloca lá na tela, nessa tela de prestador do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. Se há um único prestador, se há mais de um, quais são as atividades que ele está sujeito a prestar. E a natureza do prestador, que tipo de entidade ele é, se ele é um órgão da administração direta, uma entidade da administração indireta, se é uma entidade pública que não integra a administração, ou se é um concessionário ou outros eventualmente, e aí tem outra régua de seleção de informações. E também sobre o prestador. A gente fez uma listagem bastante exaustiva, acredito que essas informações devem estar todas lá. E também tem ali uma planilha onde vão ser preenchidas, de acordo com a ordem, o prestador e o CNPJ e a atividade executada. O próximo, por favor. A quinta e última, que é a nova aba, é a que trata de sustentabilidade. Então, assim, ela tem algumas informações que já foram dadas lá atrás, mas como ela vai me gerar uma tabela específica, eu pergunto novamente. Tem arrecadação, qual é a receita, quanto é arrecadado, qual a receita requerida, e são campos de preenchimento obrigatório esses campos. O valor dos subsídios tarifários, se porventura tenham, ou fiscais de cobrança social, o valor arrecadado, com receitas alternativas, se tiverem, né, complementares ou acessórios, que porventura tiverem, e o upload da declaração de sustentabilidade, que tem o modelo lá no manual. Tá? Também, se você há um espaço no final da tela sobre a receita requerida, o detalhamento dos valores arrecadados por instrumento de cobrança e valor de subsídio, se tiver, né, tarifário ou fiscal, valor arrecadado com receitas alternativas. O ano de exercício, naturalmente, e o documento de sustentabilidade relativo a essas informações. O próximo, por favor. Continuando. Opa! Agora terminamos, né? Tem o documento tela resumo das informações do instrumento. Essa é uma tela que aparece no final com a gente não gerou ela funciona como um tipo de certificado, né? Ela é a tela que vai ter o resumo das informações fornecidas, ela pode eventualmente ser salva, né? E ela vai dar as principais informações que foram preenchidas dentro do formulário. O próximo, por favor. Caso isso daí é um preenchimento, essa tela é importante, porque ela é uma declaração de que as informações que eu prestei são verdadeiras. Ela funciona, a gente brinca que funciona quase como uma declaração de renda. Ainda mais hoje em dia que as nossas declarações anuais de renda, pessoa física ou jurídica, você declara as informações e você cruza as informações, né, em outros sistemas. E ela ou melhor, no caso da declaração de renda, no sistema da Receita. Nesse caso aqui é uma declaração de quem preencheu, que está respondendo por aquela instituição e está dando ciência de que essas informações são verdadeiras. E são salvas e aí confirma o envio das informações. Próximo, acho que agora eu acabei. Aí vai o meu nome, né? Zilda Maria Faria Veloso. Eu sou coordenadora substituta da Coordenação de Regulação de Resíduos Sólidos. E o contato nosso é CORES. A abreviatura da nossa coordenação é CORES ou CORES, né? Eu como boa gaúcha, eu
Eu falo o O mais fechado, né? O cores@ana.gov.br, que é o nosso e-mail institucional, e agora eu fico à disposição para esclarecimentos que porventura forem necessários. Muito Obrigada. obrigada, Zilda. Foi breve, né? Gastou 20 minutos do seu tempo, restou 10. Pessoal, é só um lembrete, né? Tem uma lista de presença aí na descrição da webinar. Se puderem preencher, por gentileza, a gente agradece. E após a fala do Dr. Vladimir, né? Seja bem-vindo, Dr. Vladimir. Vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, vocês podem deixar no chat que a gente vai repassar as perguntas aqui para a Zilda, para o Vladimir, tá bom? Lembrando que cada diretor da agência terá direito a fazer uma pergunta, viu, pessoal? Vladimir, a palavra é sua, o senhor tem 20 minutos. Bom dia, eu queria cumprimentar aqui a Zilda, que está conosco hoje, pela fala dela, super didática e objetiva, né, deixando claro aí como que tem que preencher os formulários. Quando a gente consegue institucionalizar uma política pública, ela se torna uma rotina, né? Se torna um procedimento. E a gente acaba esquecendo, muitas vezes, esse é o risco do procedimento. É um avanço, o procedimento é um avanço, porque dá tranquilidade, dá segurança. O procedimento ele se repete, né? Ele passa a se torna mesmo uma rotina saudável, uma rotina natural, mas atrás dessa rotina tem toda uma opção de política pública, de mudança, de como encarar essa questão dos resíduos sólidos, que sempre é bom a gente relembrar nesses momentos, né? Quero cumprimentar o Gastão, né? Esteve conosco na semana passada, insistiu para estar aqui hoje, o Arley. E a minha fala aqui acho que vai ser bem sintética, que eu acho que a Zilda foi muito didática, muito clara e muito precisa. Está muito evidente do que se trata, né? De uma obrigação que é cobrar pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos que não deve ser confundido com o serviço de limpeza pública, isso inclusive que a Zilda apontou logo no início da sua fala, que é muito importante. Mas o que eu quero dizer aqui? Que essa tranquilidade, essa rotina, na verdade, ela é o final, ao momento de um processo muito mais complexo, né? Porque a cobrança pela prestação de serviço passa por várias tribulações ao longo, né, dos anos, das décadas, né? Então, quando a gente olha esse cenário, né, há uma confusão em geral, na verdade, uma falta de informação e a falta de conhecimento sobre a evolução de uma forma de remunerar a prestação de serviços públicos, que é a remuneração por taxa ou por tarifa. Essa remuneração ela evoluiu, né? Se no começo era uma espécie de indenização do particular que recebia uma atividade só de interesse dele por parte do Estado, o Estado teria o papel de atender a todos, então quando atende uma pessoa especial, essa pessoa teria que, entre aspas, indenizar o que o Estado gastou com ela. Então isso leva a que tenha que ser uma atividade divisível e específica, ou seja, eu tenho que saber quem é que foi o beneficiado e quanto eu beneficiei essa pessoa e quanto essa pessoa causou de despesa para o poder público, e essa pessoa poder indenizar esse poder público de algo, de uma ação administrativa que só interessa a ela, que é a taxa e a tarifa lá do século XIX, foi evoluindo para que esses serviços públicos pudessem também custeados pelo orçamento geral, não precisava indenizar integralmente o valor recebido, o custo do serviço exatamente, até que chegou o momento em que a capacidade contributiva de cada um, a renda das pessoas também influencia a forma como as taxas e as tarifas são calculadas, né? Então, hoje, a gente percebe em vários dispositivos legais uma preocupação de que aqueles que têm maior renda possam pagar mais e aqueles que têm menor renda tenham tarifas reduzidas. Inclusive, recentemente, foi editada uma lei da tarifa social do abastecimento de água e de esgotamento sanitário, temos aí 2 semanas, essa lei vai entrar em vigor no dia 13 de dezembro desse ano, vai ser um desafio, porque ela tem fortes impactos na prestação de serviço público de abastecimento de água e também do serviço público de esgotamento sanitário, mas essa lei da tarifa social, ela tem um elemento importante que precisa ser relembrado aqui, que é o fato de que a capacidade contributiva é considerada no cálculo da tarifa. Não é apenas o volume e os custos do serviço ofertado de forma específica, ou seja, para um usuário que possa ser identificado,
e nem de uma forma divisível, ou seja, o quanto que esse usuário usou de serviço. Além desses requisitos do específico, do divisível, a renda do usuário é muito importante e isso tem se consolidado nas últimas décadas. Então, o cálculo das taxas e das tarifas, então elas têm um diferencial que você tem que saber medir ou calcular calcular por meio de uma estimativa, muitas vezes, quando cada usuário usufruiu daquele serviço, mas não é esse volume estimado e o custo estimado desse serviço que é o único elemento para o cálculo da taxa ou tarifa, mas a renda das pessoas e o critério da renda pode variar desde o tipo de imóvel que a pessoa habita, o volume de serviços que ele usa, porque, em geral, aqueles que usam volumes maiores costumam ter maior renda, como também o fato de você ter atividades diferentes, né? Atividades residenciais, comerciais, ou seja, o tipo, a categoria, como se usa na linguagem do saneamento básico, do usuário também é uma forma de você captar a renda, né? Do outro lado, né, no sentido da tarifa social, o critério mais utilizado, até porque se torna hoje, no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, como critério até obrigatório, é o critério de estar no programa de benefício continuado ou no cadastro do CAD único, que é o cadastro social único do governo federal, e isso dá a presunção de ser de baixa renda, e aí, do outro lado, no sentido de diminuir as tarifas, a renda também é considerada. A capacidade contributiva tanto é para pagar um pouco mais, que é quando você tem uma renda mais elevada, quanto para pagar um pouco menos, quando é caracterizada aí uma renda baixa, né? Não é bem insuficiente. E aí, mas tudo isso para dizer que a taxa ou tarifa também considera a renda, né? Este é um dado importante. E um segundo aspecto, eu aqui vou falar sobre só 3 aspectos, é que houve uma evolução. Lá nos anos 90, quando se começou a cobrança dessas, na verdade, naquele momento era taxa, né? Taxa pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Naquela época nem se falava com esse nome tão técnico, né? Manejo de resíduos sólidos urbanos, se falava taxa do lixo, né? Às vezes até fazia uma confusão mesmo, se escrevia taxa da limpeza pública. No Distrito Federal, por exemplo, é TLP, taxa da limpeza pública. Mas na hora que você vai ver, não é limpeza pública coisa nenhuma, né? É o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Só o nome que está errado, né? Mas o conteúdo está certo. Naquele momento, lá nos anos 90, inclusive eu estava na administração municipal, fui secretário municipal de assuntos jurídicos de 3 municípios, né? E um deles era São José dos Campos, e durante o período que eu fui secretário municipal, esse tema era um tema importante e muito litigioso. Por que era muito litigioso? Porque não havia naquela... primeiro, vocês vão entender o que é o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. A expressão resíduos sólidos é uma expressão muito curiosa, porque resíduos sólidos é um bem do qual a gente pode ser proprietário, e além de sermos proprietários, somos responsáveis ambientais por esse bem. E esse bem tem uma característica, que é um bem, é um resíduo, que você tem uma obrigação de dar destinação adequada. Então, o que caracteriza e diferencia um bem móvel, né, esse celular, de um resíduo, é que se esse celular se transformar em resíduo, eu vou ter a obrigação de dar uma destinação adequada para esse celular, caso esse celular tenha se transformado em resíduo. Portanto, eu não posso abandonar a propriedade. Existe um conceito jurídico de abandono da propriedade. A perda da propriedade pode se dar, se a gente olhar o Código Civil, pelo abandono. Mas isso não pode acontecer para os resíduos, porque nos resíduos há uma obrigação de dar destinação final adequada. Então, a propriedade sobre os resíduos tem uma característica diferente em relação aos outros bens móveis, que é justamente uma propriedade que induz uma obrigação de dar a destinação final adequada. Ou seja, para usar uma expressão mais técnica, né, a expressão latina, os resíduos jamais vão ser res delicta, ou seja, jamais vão ser coisa abandonada, a não ser que for algo ilícito, né? O abandono dos resíduos é um ilícito ambiental, é um ilícito administrativo e pode ser, inclusive, ser um ilícito criminal, né? A depender das consequências que abandono ilícito dessa propriedade pode gerar. Então, o resíduo sólido, quando ele se caracteriza como resíduo sólido urbano, que é uma categoria dos resíduos, eu não vou estender aqui exatamente essa categoria, ele é objeto de um serviço público que é o manejo de resíduos sólidos. Antigamente se falava em coleta e destinação final. Quando a gente falava coleta e destinação final, a ideia que tinha que ia pegar a coisa de um lugar e levar para outro lugar.
Quando a gente usa a expressão manejo, é um pouco mais sofisticado. O manejo envolve a educação ambiental para evitar a geração de resíduos, ou para diminuir o volume desses resíduos, e também permitir que os resíduos possam ser reciclados, ser utilizados. Ou seja, não é só a logística, né, de tirar o resíduo da minha frente, mas a sociedade saber lidar com esses resíduos, inclusive, principalmente no momento da sua geração, ou seja, de induzir a diminuição da geração de resíduos, ou como diz aqui, de seus volumes, que dá no mesmo. Então, esse serviço público, que é coletar, é diferente do asseio da cidade. O asseio da cidade, a limpeza da cidade, que é diferente de cada cidade. Uma cidade litorânea é diferente de uma cidade do interior de Minas, né? Uma cidade maior tem uma diferença da limpeza da menor. Os hábitos da população são muito importantes, né? Tem uma cidade no interior de São Paulo, quando estava se falando aí de fazer indicador de ranking, uma vez tentaram fazer um ranking da cidade, né? E tinha uma cidade que estava em último lugar na limpeza pública, porque não gastava nada do seu orçamento na limpeza pública. Essa cidade do interior de São Paulo é a cidade de Bastos. Mas por que eles não gastam nada com limpeza pública? Porque a cidade é 95% da colônia japonesa. E a colônia japonesa não joga lixo na rua e varre a rua ela mesma todos os dias. Então, para que vai contratar um gari se a população vai restar a cidade todos os dias? Então, não vai gastar mesmo. Então, ela seria punida pelos hábitos culturais da sua população, né? Então, mostra que o serviço da limpeza pública ela tem uma direta conexão até com os hábitos culturais, varia de cidade para cidade mesmo. Então, e essa limpeza pública gera resíduos, é verdade, né? Os resíduos originários da limpeza pública é um resultado de um serviço público de limpeza pública, e esses resíduos é objeto de um outro serviço público, que é o manejo de resíduos sólidos urbanos, porque na categoria de resíduos sólidos urbanos também estão incertos os resíduos originários da limpeza pública, e na apresentação da Zilda, inclusive, colocou em negrito originários da limpeza pública para demonstrar que não se deve confundir os resíduos originários da limpeza pública com o próprio serviço público distinto de limpeza pública. Então, são dois serviços públicos distintos, o de limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Essa compreensão tão clara que a gente tem hoje não havia nos anos 90, como eu estava dizendo, né, naquela década. Então, muitas vezes, os municípios pegaram o serviço de limpeza pública e o serviço de manejo, juntavam os custos e usava isso como base de cálculo de uma tarifa só, de uma taxa só. Então, misturava o divisível com o indivisível e cobrava. E o judiciário, repetidamente, declarou inconstitucional várias leis municipais, não porque era proibido cobrar pelo serviço de manejo, mas porque a forma como era cobrado o serviço era equivocada, porque na base de cálculo se incorporava indevidamente custos que não pertenciam a esse serviço, mas outro serviço público distinto, que é o serviço público de limpeza urbana, e que tem uma característica de ser um serviço público indivisível e, portanto, insuscetível de ser remunerado por tarifa ou por taxa. Então, esse erro na base de cálculo acabou gerando uma noção de que não podia cobrar por esse serviço. Os tribunais começaram a decidir dessa forma, até que em 2009 o Supremo Tribunal Federal falou, não, você não pode misturar as bases de cálculo, mas se for só o serviço de manejo, pode cobrar, que deu origem à súmula número 19, que do ponto de vista judicial resolveu a controvérsia. Só que na memória das pessoas, dos municípios, daqueles que atuam mais na gestão municipal, muitos, nessa memória, eles acabam entendendo que tem algum problema na cobrança dessa taxa, dessa tarifa, porque não conseguem entender que houve essa evolução e essa questão foi já resolvida, né? O erro na base de cálculo, basta ter um cuidado com isso, e a norma de referência número 1 explica isso muito bem, não há risco jurídico algum na cobrança, então, portanto, da taxa ou da tarifa de resíduos sólidos. Já no campo da tarifa, existe um debate sobre a tarifa que também é uma coisa curiosa. Quando há uma súmula do Supremo Tribunal Federal de 1969, veja, senhor, 69, mais de 50 anos essa súmula, e que diz o seguinte: quando o serviço tiver que ser prestado compulsoriamente pelo Estado, só pode ser remunerado por taxa, caso seja específico e divisível. E se o serviço puder ser prestado tanto pelo poder público quanto por entidades privadas, mediante, por exemplo, uma delegação, uma concessão, aí, nesse caso, o serviço pode ser prestado tanto como tarifa como por taxa, e a decisão da forma de remuneração do serviço é uma decisão de natureza política. Essa súmula
ela, pela linguagem da época, falava então em serviços compulsórios do Estado e serviços não compulsórios do Estado. Os compulsórios do Estado é que os meios da prestação de serviço, as mãos que prestam serviço, necessariamente têm que ser mãos estatais. E os não compulsórios do Estado pode se utilizar de mãos estatais ou de mãos privadas, e aí a decisão de como a forma de prestação, inclusive se vai ser remunerado por taxa ou tarifa, é uma decisão política, de política pública. Observe que algumas pessoas podem perguntar, mas existe serviço público que só possa ser prestado por mãos estatais? Sim, alguns serviços públicos só podem ser prestados por mãos estatais. Um desses serviços públicos, eu acho que o exemplo mais eloquente, é o serviço judiciário. Quando alguém ingressa com uma ação judicial, está demandando um serviço público, que é o serviço judiciário, que é remunerado com uma taxa. A taxa judiciária, que é conhecida popularmente como custas judiciais. Então, observe que no caso do serviço judiciário não tem como você fazer uma concessão. O juiz sempre vai ser, né, uma figura estatal. Apesar que tem alguns lugares, né, no Rio de Janeiro, alguns territórios que tem uma justiça privada, mas a justiça privada que está à margem do Estado, né, uma coisa que infelizmente tem que ser combatida, né? Mas o Poder Judiciário, a atividade judicional, efetivamente só pode ser feita pelo Estado brasileiro, por meio de agentes específicos que integram aí o Poder Judiciário. Inclusive, todos nós podemos integrar o Poder Judiciário, porque quando a gente atua, por exemplo, no Tribunal do Júri, né, nós estamos exercendo, dentro da nossa cidadania, a atividade judiciária, né? Então, aliás, essa atividade judiciária é mais importante, porque os crimes com penas mais severas justamente são julgadas pelo júri popular, né, que pode ser integrado por qualquer um de nós. Então, essa atividade então, estatal, específica estatal, só pode ser remunerada por taxa, não pode ter tarifa no serviço judiciário. Já as outras atividades que podem ser prestadas até por um privado, em regime de concessão, se tiver essa característica, pode ser remunerada por taxa ou tarifa. Essa súmula, que eu não vou detalhar, mas tem uma história para chegar nisso, porque ela se originou de conflitos em torno da tarifa de esgoto, que era praticada lá em Pernambuco. Né, os precedentes todos são relativos a essa cobrança da tarifa pelo serviço de esgotamento sanitário, lá de abastecimento de água, esgotamento sanitário no estado de Pernambuco, pelo Departamento Estadual de Saneamento, na época. Essa súmula acabou tendo uma confusão ao longo do tempo. Algumas pessoas passaram a falar de serviço de utilização compulsória, como se fosse possível ter um serviço de utilização compulsória. Claro que isso não é possível. Nenhum cidadão pode ser obrigado a usar um serviço público. Isso é atentatório à liberdade, ao princípio constitucional da liberdade. Eu falo para a Zilda, você não pode usar seu carro para ir para a Ana, porque tem uma linha de ônibus passando aqui. Então eu vou ter que pegar a Zilda. Eu falo, não vou. Eu vou ter que pegar 2 policiais, pegar um em cada braço da Zilda e colocar ela obrigatoriamente no ônibus. Não, é utilização compulsória. Tem que usar esse ônibus compulsoriamente. Vai. Ou, por exemplo, a Zilda não pode beber água mineral. Você pode beber água da torneira, porque tem um serviço público de utilização compulsória. Tem que beber água da torneira, não pode beber água mineral. Então, também não pode obrigar isso. Tá? Então, o que acontece não é que existam serviços públicos de utilização compulsória, que serviço público de utilização compulsória é uma arrematada bobagem, vocês já perceberam, é uma coisa completamente nonsense. O que existe é que existem serviços públicos que podem ser cobrados pela sua mera disponibilidade. E cobrar pela disponibilidade não significa que ele tem que ser obrigatoriamente utilizado. Significa uma outra coisa, que ele vai ser cobrado pelo serviço público em função apenas de esse serviço público estar disponível a ele. Então, que é um outro tema totalmente diferente da utilização compulsória. Mas por causa da linguagem da época, porque a súmula é muito antiga, as pessoas confundiam um pouco com a utilização compulsória e causou um certo ruído em torno da possibilidade de cobrar taxa ou tarifa por esse serviço, e isso levou ao Supremo Tribunal Federal a reabrir a questão, e hoje o Tribunal Federal está à iminência de reafirmar a sua súmula, mas um processo que ainda não se completou. Mas, de qualquer forma, a prática administrativa, né, ilegal do Brasil, com a adoção da Lei 14.026, é de reconhecer, está na legislação brasileira que está em vigor, né, a Lei 11.445, com a reforma da Lei 14.026, prevê especialmente a tarifa pela prestação de serviço público de manejo de sólidos urbanos, prevê que a ANA tem que fazer uma norma de referência sobre esse assunto, a ANA fez, e o cumprimento dessa ANA é condição para acesso aos recursos federais. Então, a legislação em vigor no país não só reconhece, como sanciona aquelas pessoas que não fizeram a opção por remunerar
a prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos mediante taxa ou tarifa. Então, o que eu quero dizer aqui, eu concluo, é dizer que nós temos uma história sobre esse tema que já foi polêmica no passado, e muitas pessoas elas não acompanharam a evolução desse debate, elas estão com a cabeça lá atrás, mas não pode cobrar. Não podia cobrar em 1990, né? Nós estamos agora em 2024, né? Passou 34 anos, aí as coisas tendem a evoluir um pouco, às vezes regridem, né? Mas nesse campo, a questão dos resíduos sólidos evoluíram e o tema, a cada dia que passa, se torna mais consolidado, ao ponto, né, de esperar um dia que essa questão da cobrança seja algo tão natural, seja uma rotina, né, de preencher um formulário burocrático, né, mas naquela placidez e tranquilidade de preencher aquele formulário burocrático se esconde, na verdade, um grande avanço da sociedade brasileira em ter uma política de resíduos sólidos autossustentável do ponto de vista econômico, eficiente e comum. As coisas boas, quando entram na vida da gente, a gente se mistura com elas, né? E as coisas ruins, até por uma questão mental, a gente tende a apagar da memória. Ninguém lembra, né? Seria muito suportável a gente passar os anos e lembrar só das memórias ruins. A gente tende a apagar as memórias ruins e manter as memórias boas. Mas mesmo assim, né, por isso que eu acho que é um avanço, né? Existe até esse tedioso preenchimento dos formulários, né? Para muitas pessoas, não é do formulário para preencher e tal. Mas essa naturalidade desse formulário, para quem conhece, né, a evolução que foi isso, representa um avanço extraordinário, né, em um tempo tão pequeno, né? E aí é uma coisa curiosa, né, que essa rotina burocrática de ter que preencher o formulário e confirmar que você está fazendo, assegurando sustentabilidade econômico-financeira a uma política pública tão importante quanto a de manejo de sólidos urbanos, representa, na verdade, uma evolução institucional, né, que geralmente acaba assim, né, de maneira pacífica, plácida e burocrática, mas, na verdade, representa um processo muito tumultuado, né, e ainda bem que está vencendo esse atraso e gerando aí um grande avanço, porque a partir da sustentabilidade econômica e financeira, a gente vai melhorar a qualidade da gestão do serviço, sem dúvida nenhuma, e assegurar que no futuro a gente não tenha mais palavras como lixões, né? Quero esperar um dia no futuro, quando falar em lixão, as pessoas, olha, você acredita que 20 anos atrás tinha em Brasília um lixão? Né? As pessoas falaram isso como uma coisa absurda, espero que isso aconteça. Infelizmente, nesse ponto de vista, ainda não é um absurdo que em muitos locais do país a realidade do lixão ainda está presente. É isso. Devolvo a palavra à organização, agradecendo mais uma vez poder participar desse debate ao lado de todos que estão aqui. Muito obrigada, doutor Vladimir. Muito obrigada, Nilza. Foi muito esclarecedor. Acredito que os municípios aí terão um norte agora, né, para preencher esse formulário. E agora nós temos o tempo para as perguntas. Primeiro, uma pergunta de cada diretor. Já temos 2 perguntas no chat. Pessoal, fique à vontade de deixar aí, que acho que vai dar tempo, né, da gente responder todas. Aproveita essa oportunidade. Diretor Arley, tem uma pergunta a fazer. Bom, nós não nos cumprimentamos antes não tivemos a oportunidade de nos cumprimentar antes do início do evento, doutor Vladimir. Eu tenho uma pergunta para o senhor, e que acho que é muito importante para todos os municípios que estão aqui presentes. Nós temos lá no artigo 29 da 11.445, falando da obrigatoriedade da criação de uma tarifa ou taxa sustentável. E o artigo 35, lá no parágrafo 2º, ele fala, inclusive, da possibilidade de, aliás, para ficar didático, né, para a população, nem todo mundo que está aí conhece direito, eu vou ler o que está no parágrafo 2º do artigo 35. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço do disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101. Eu paro por aqui a leitura, é só trazer para discussão essa questão. A gente está falando muito sobre a questão dos prazos que a ANA estipulou para a comprovação da sustentabilidade econômica e financeira, para a definição de entidade reguladora, mas a própria Lei 11.445 já traz isso, tanto a questão da obrigatoriedade pela agência reguladora, salvo engano, no artigo 9º, como também essa questão prevista no artigo 29 e no artigo 35, parágrafo 2º. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Bom,
eu acho que o que está claro, e houve uma evolução nesse tópico, é que a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, de todos os 5 serviços, né? Serviço de abastecimento de água, serviço de esgotamento sanitário, serviço público de manejo de sólidos urbanos, serviço público de limpeza urbana ou serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, a sustentabilidade deve ser assegurada mediante cobrança pela prestação do serviço. Essa é a regra. Né? E prevê que, quando necessário, poderá haver um subsídio. Essa a mudança é que antes falava que tanto quanto possível tinha que cobrar. Essa era a versão original da 11.445. De cobrar o máximo, na verdade, era o máximo da capacidade contributiva. Agora, quando você atinge o máximo da capacidade contributiva, a diferença tem que ser subsidiada. Ao falar que está sendo subsidiada, na verdade, você tem que cobrar das pessoas, se as pessoas não tiverem recursos para pagar, essas pessoas precisam ser subsidiadas. Você está fazendo uma transição em que, se no passado a gente podia pagar do orçamento uma parte dos custos e cobrar a tarifa outra parte dos custos, porque a tarifa tem um limite da capacidade contributiva, então o município que tem uma população de baixa renda e, ao mesmo tempo, o município que os custos do serviço sejam muito elevados, né, trabalharia com essa mix, né, uma parte pago pelo orçamento público, outra parte pelas tarifas. Agora, hoje, esse mesmo município vai ter que migrar para uma outra coisa, vai ter que fazer uma tarifa real e algumas categorias de usuários, ou todos os usuários, vão ser subsidiados. Porque, no fundo, quando o município pega o orçamento público, está subsidiando. Só que está subsidiando de uma forma não transparente. É importante de saber qual é a tarifa real do serviço, quanto que custa o serviço efetivamente, porque se tiver bases tarifárias semelhantes, e em municípios semelhantes, é possível de saber fazer o cálculo da eficiência da prestação do serviço. Então, a partir do momento que você migra de um sistema em que não há transparência do subsídio para um sistema em que tem tarifas ou taxas que refletem o custo real do serviço e para se tornar acessível esse serviço, porque o princípio da universalização nos obriga a que não se criem barreiras econômicas para acessar o serviço. Você não pode substituir as barreiras físicas por barreiras econômicas. Daí, uma política de subsídios, e essa política de subsídios, tanto o subsídio cruzado na estrutura tarifária, quanto o subsídio fiscal, caso a capacidade contributiva do total dos usuários não seja capaz de dar sustentabilidade para aquele serviço. E outro aspecto é o seguinte: se você não tem dinheiro para prestar o serviço está ruim, se você tem um lixão, se você não paga a fatura do prestador, se você atrasa o pagamento e fala que não tem dinheiro, a pergunta que a gente faz é o seguinte: mas você cobra pela prestação do serviço? Você fala, não, você não é que não tem dinheiro, você é irresponsável. Você criminosamente está renunciando a uma receita e causando um dano ao direito da população de usufruir um serviço, está cometendo um crime ambiental, um crime contra a saúde pública, uma razão demagógica, né? E tem que ser punido mesmo, né? Acho que essas pessoas têm que perder a elegibilidade, não poder mais participar das eleições, porque estão usando o cargo público para cometer um ilícito. Por quê? Porque só faz sentido falar que não tem dinheiro se você cobrar e não tiver dinheiro, e precisa ser subsidiado. Aí você é muito pobre, ninguém tem culpa de ser pobre. Agora, você deixar de cobrar para fazer demagogia e depois falar que não tem dinheiro para prestar o serviço no nível de qualidade adequado, ou deixar de pagar o prestador do serviço, né? E dizer que não tem dinheiro não tem dinheiro porque você não cobrou, porque você foi demagógico e irresponsável e tem que ser responsabilizado. É isso que ali está indicando o caminho. Não é automático. Ninguém está punindo as pessoas por serem pobres ou por ter dificuldade de gestão. Não é isso, né? Mas o fato é que não tem essa desculpa, eu não tenho dinheiro. Você cobrou? Cobrei. Dentro da capacidade dos usuários, cobrei, a média da tarifa. Não tem dinheiro, não. Então você, né, é um outro problema que você tem. Agora você fala, você não tem um serviço, não consegue pagar. Você cobrou? Não cobrei, porque se eu cobrar, o eleitor vai ficar bravo comigo nas próximas eleições, e eu resolvi dar uma desperta em relação ao meu adversário político e falar que eu vou isentar todo mundo de todos os impostos, porque aqui eu sou do Partido Demagógico Nacional. Bom, você quer ser demagógico, né? A lei brasileira não permite esse tipo de irresponsabilidade com o interesse público, especialmente com ações que prejudicam o meio ambiente, o futuro das novas gerações, até a sustentabilidade de nós mesmos, né? E também a saúde pública. Então, essa que é a questão que está incerta no texto da lei, tem que ser nesse contexto, né? Não no contexto do automatismo, mas no contexto de cada município, né?
e de cada realidade local, que é muito diferente num país tão diverso como o Brasil. Muito obrigada, Vladimir. O diretor Everton tem uma pergunta. Passa a palavra. Depois, pessoal, eu vou intercalar, depois que o Everton fizer a pergunta do Vladimir, eu faço uma do pessoal do chat, viu? Para dar oportunidade para todo mundo. Everton. Ótimo. Bom dia, pessoal, novamente, né? Bom dia, professor Vladimir. Como o Arya disse, a gente não tinha tido oportunidade ainda de dar esse bom dia para você. Primeiramente, obrigado, né? Tanto você quanto o Zildo trouxe ricamente todas as explicações e embasamentos que a gente, enquanto agência reguladora, tem preocupação, né? E semana passada a gente conseguiu beber dessa fonte, né? Com o Encontro Nacional das Entidades Reguladoras Infranacionais. E eu quero só reforçar essa questão que o Arley disse. A gente percebe que, enquanto reguladores, nós temos até um pouco mais de preocupação do que alguns gestores. Eu queria só, né, partilhar que você, Zilda, você, professor Vladimir, reforçassem essa questão de o que pode acontecer se o município ficar inerte. Se não foi dado prazo para 2021, cumpriu, 2022 também não, 2023, estamos agora em 20 de agosto de 2024, e alguns municípios ainda não escolheram entidade reguladora. Então, assim, deixar muito claro, né, essa questão de que pode haver punição futuramente. A lei 14.026 é clara em falar que tem que ter a cobrança, que ela tem que ser autossustentável, que tem que ter uma entidade que regule, para que fique bem claro, né, que isso futuramente pode realmente vir a cair em propriedade por causa de renúncia de receita, né? Isso está em vigor desde 2020, a lei começou a valer em 2021. Só reforçar isso mesmo, porque aqui em Minas, como são 853 municípios, né, a gente verifica que, como é o maior estado com a maior quantidade de municípios, as informações elas não chegam de forma clara, como os estados que têm menos municípios, estados que, às vezes, conseguem o Ministério Público fazer algum tipo de ação, o Tribunal de Contas também fazer algum tipo de atuação. Aqui em Minas, por ter essa municipalidade extremamente grande, né, tem muito município, tem muito CNPJ que é prefeitura, a gente vê que a informação vai chegando de forma mais devagar. Só para deixar bem claro, né, tanto o senhor Vladimir quanto a Zilda, para que nós fincássemos aqui e carimbássemos esse momento para deixar bem claro que é obrigado, que isso é um processo de evolução da lei para que nós acabemos com lixões, para que os resíduos realmente sejam feitos de forma adequada à gestão. Zilda, gostaria de falar alguma coisa? Fazer um comentário. Eu acho que a fala anterior do Vladimir foi excelente. E me ocorreu uma coisa que está lá na lei, né? Já está na lei que a cobrança ela deve ser feita. A única coisa que isso também é uma das perguntas que eu já tinha notado que está no chat, a única coisa que a ANA pode fazer o município não vai constar daquela lista que a ANA vai publicar no final do ano. Ou seja, os outros órgãos que financiam a política de resíduos sólidos ou de saneamento do município, eles vão olhar naquela lista e vão dizer assim, bom, município X não pode receber recurso porque ele não tem instrumento, ele não tem sustentabilidade econômica e financeira. Isso é o objetivo, né? A punição é essa, é não receber recursos federais. O Ministério Público pode agir, o Ministério Público vai consultar aquela lista e vai ver que não consta o município X naquela listagem. Agora, mais do que isso, Vladimir falou uma coisa que me ocorreu, uma coisa maior ainda. O município simplesmente não institui a cobrança, ele não vai receber recurso e fica por isso mesmo. Há uma segunda etapa da Lei de Resíduos Sólidos, que isso está muito claro na Lei de Resíduos Sólidos, que fala que as áreas contaminadas por disposição inadequada de resíduos deverão ser remediadas, deverão ser recuperadas. Eu quero ver, assim, quando o Ministério Público começar a cobrar a recuperação de áreas contaminadas,
aí o custo da taxa não vai ser suficiente para cobrir essa parte também. Porque a gente já viu aí, por conta de episódios, acidentes naturais, né, como houve no Rio Grande do Sul, a enchente, a quantidade de contaminação que a enchente gerou. E outros episódios aí no Brasil de transbordamento de rios, episódio de desbarrancar morros, né, por conta de chuva, mas quando se começar a cobrar a qualidade da água, porque está contaminada com o aterro, com o depósito de lixo de maneira inadequada, comprometeu a água, é lei de crimes ambientais. Aí a multa vai ser uma multa razoavelmente alta, porque ela vai comprometer o abastecimento de água daquele município. Contaminação do solo pode vir a comprometer o plantio, a atividade agrícola e também o estabelecimento de novas áreas de assentamentos urbanos. Então, tem tudo isso também que tem que ser computado pelo município. Não é só, eu não vou ter recurso para montar uma unidade de triagem, comprar caminhão para coleta e recolher o lixo porta a porta 2 vezes por semana. Vou recolher uma vez só. Mas lembre-se que se você não faz tudo isso, você também deve estar dispondo de maneira inadequada. E a prefeitura, aquela comunidade, ainda pode ser penalizada para ter que dar a recuperação ambiental daquela área que foi contaminada. Vladimir, eu não sei se o Vladimir vai falar ainda, mas Vladimir, só fazer um lembrete para todos. Por que saiu essa lei 14.026? Porque a gente já tinha a lei de saneamento lá de 2007, a de resíduos sólidos 2010, e a gente estava vendo a dificuldade de todo mundo implementar a política de uma maneira adequada. Então, assim, a sustentabilidade econômica e financeira era uma delas. Quer dizer, como é que você vai prestar um serviço se você não tem recursos para isso? O teu recurso está alocado em outras fontes, em outras áreas que você necessita. Então, a sustentabilidade, em compensação, eu, consumidor, eu, cidadã, se eu gero resíduos, eu tenho que pagar pelo recolhimento deles. Eles não vão sumir magicamente da porta da minha casa e ir para algum lugar que eu não vejo mais. Ele tem que ser separado, coletado, transportado e principalmente tratado, né? Recuperado, aquilo pode ser recuperado e o resto tem que ser tratado. Vamos que tem mais. Pessoal, vou fazer 2 aqui do chat, que tem uma a ver com a outra, vai ser para a Zilda. Rodrigo de Vasconcelos pergunta: no momento do preenchimento do prestador, normalmente há um prestador que faz a coleta e o transporte até o transbordo, e há outro que dá a destinação final. Neste caso, deve cadastrar 2 prestadores? Augusto Pérez pergunta: qual o prazo final para preenchimento do SASB? E como deve proceder os municípios que estão em fase de implantação da cobrança de tarifa? São boas perguntas, eu já tinha até anotado, eu podia ter respondido, mas... Bom, vamos começar pela dos prestadores. Se tiver 1, 2 ou mais prestadores, eles devem, naquela aba que lista os prestadores, você tem espaço para também detalhar o que cada um dos prestadores faz, né? Quais são os prestadores e o que cada um deles faz na prestação dos serviços daquela área. Isso é importante para nós, para sabermos a quantidade de prestadores que a gente tem naquela área. O prazo, conforme a gente já falou na apresentação, é 20 de agosto. Impreterivelmente 20 de agosto. O Vladimir também já falou, vou aproveitar a fala dele. O prazo já era lá. Eu brinco que é o seguinte: na hora que você publicou uma política de resíduos sólidos que vincula a gestão de resíduos ao meio ambiente, a política dispor resíduos
de maneira inadequada já é proibido desde 1981, que é o ano de publicação da política de resíduos sólidos. Em 89, com o advento da Lei de Crimes Ambientais, essa proibição gerou multas pesadas. Então já é para o município correr atrás e ter o seu manejo de resíduos sólidos em funcionamento e a cobrança implantada. E a outra que eu não falei foi... Os dois prestadores. Os prestadores têm que colocar os prestadores que tiver. Se for 1, 2, 3, tem que colocar lá. E eu acho que é isso, né? E como deve proceder os municípios que estão em fase de implantação da cobrança. Isso, perfeito. Tarifa. Perfeito. Bom, se o município, nesse caso, ele não vai ter o documento legal, que é a lei, o decreto, a resolução, que vai comprovar que ele cobra uma taxa. Mas há um espaço na aba para colocar informações do tipo em andamento ou na Câmara, muita coisa ainda está em tramitação. E tão logo esse instrumento seja publicado, vai haver... Nós estamos numa fase agora que nós precisamos prestar contas desse cumprimento até dezembro. Mas vai haver anualmente a possibilidade de você atualizar ou em momentos de abertura. Nós estamos avaliando ainda se a gente deixa totalmente aberto o tempo todo, com a possibilidade de colocar as informações a qualquer momento, ou se a gente abre um período determinado para fazer as devidas atualizações depois desse primeiro momento em que a gente vai publicar essa lista que expirou até 20 de agosto. Então, nós vamos ter a lista até 20 de agosto e depois disso vai ser possível acrescentar, e essa lista deve ser atualizada, acrescentar a criação desse instrumento de cobrança. Zilda, no chat acho que tem uma pergunta muito fácil aí. O formulário deste ano é bem parecido com o do ano passado, certo? Gabinete Lima Duarte. E a outra, qual a penalidade para os municípios que não preencherem o formulário? Tá. O similar é muito. O formulário é muito similar. Foi acrescentada a aba de sustentabilidade. Tá? Então, assim, aquela quinta aba, né? A aba de sustentabilidade. Ela não é difícil, mas ela foi acrescentada como meta de 2024. O município que não preencher, que não tiver o instrumento de cobrança, ele está sujeito a não receber recursos federais e está sujeito também à ação do Ministério Público, porque ele não está efetuando a cobrança que nem a lei assim o manda. Então, ele tem que preencher. A pergunta, acho que foi assim, o que acontece se o preenchimento é que vai levar a gente ter informação. A minha informação, ela só é possível se o município preencher e disser que tem um instrumento de cobrança. E aí ele vai fazer parte da listagem de dezembro desse ano, onde eu vou mostrar quais são os municípios que têm o instrumento de cobrança. Perfeito. Só para finalizar aqui as perguntas do chat, até então não apareceu mais nenhuma, porque o Gustavo também tem uma. Max pergunta: a limpeza urbana entra no cálculo da taxa tarifa, ou apenas coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis? Isso aí já foi até falado, se você quiser complementar, repetir rapidamente, Zilda. Eu passo a palavra para o Vladimir. O Vladimir falou muito bem sobre isso. A taxa ou tarifa só pode ser cobrada por serviço específico e divisível. O específico é aquele que sou capaz de identificar o usuário. O divisível é aquele que eu sou capaz de medir ou estimar quanto cada usuário usou do serviço. Essas são as características de qualquer serviço público para que ele possa ser remunerado, seja por taxa, seja por tarifa, né? O serviço de limpeza pública, a varrição das ruas, por exemplo, é um serviço que não é nem específico nem divisível. Porque quem se beneficia da limpeza pública são as pessoas que usam as vias públicas.
Então, por exemplo, né, que eu uso a via pública para passear com o meu cachorro, né, eu ando um quarteirão e volto, né, eu uso muito menos a via pública que o Gastão. O Gustavo Gastão, ele corre todo dia de manhã 21 quilômetros, ele é um atleta. Né? Então, ele usa as vias públicas limpas muito mais do que eu. Então, como é que eu vou saber se ele correu 19 quilômetros, 21 quilômetros, quanto que ele usufruiu da limpeza pública? É impossível. Então, repare que não é nem sei se ele não estiver na cidade, não sei se ele está usando ou não, então nem é específico nem divisível. Já as pessoas que têm um domicílio na cidade, com certeza geram resíduos. Aí eu tenho que calcular quantos resíduos cada um gera. Eu posso estimar, usando como parâmetro, o consumo de água. Existe uma relação entre o consumo de água e geração de resíduos. E aí, esse resíduo gerado no domicílio do Gastão, eu sou capaz de saber o volume, qual o custo que isso pode ter para a municipalidade, e a partir disso, eu identifico que quem está usufruindo desse serviço é aquele que habita aquele domicílio, que é o Gustavo Gastão, sei pelo consumo da água uma estimativa de qual o resíduo que ele gerou e, portanto, o custo que está gerando para a municipalidade, e aí eu posso fazer uma cobrança, porque o serviço de coleta e destinação final, que tem o nome técnico hoje de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, que tem uma definição, que a NR número 1 é muito técnica e precisa para definir essa atividade é capaz de ser chamada de resíduo. Então, observe, Max, são dois serviços públicos distintos. Um serviço público de limpeza urbana é um serviço público que não é nem específico e nem divisível. Não dá para cobrar taxa ou tarifa. Tem que ser custeado, se não houver nenhuma mudança constitucional, tem que ser custeada pela receita dos impostos. Já o outro serviço público, que é o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, por ele ter essa característica de ser específico e divisível, eu sou capaz de identificar quais são os domicílios atendidos e quem é o titular desse domicílio, portanto é específico, e sou capaz de estimar quanto cada domicílio pode ter contribuído com o volume de resíduos. Eu posso usar vários métodos de estimativa, a área do imóvel ou o consumo da água, são os mais comuns. Eu sou capaz, então, portanto, ao fazer essa estimativa, de torná-lo, portanto, divisível e ser sujeito à cobrança de taxa ou tarifa. Acho que a Zilda também deixou claro o seguinte: quando o governo federal for transferir recursos de saneamento básico para o município, vai consultar uma lista da ANA. Se o município não preencher o formulário, não vai estar na lista. Certo? É que nem um aluno que estudou para a prova, mas não faz a prova. Tem que estudar e fazer a prova. Né? Não adianta só estudar. Ah, eu estudei, mas você fez a prova? Não, eu não fiz a prova, eu só estudei. Então, como é que eu vou poder te dar uma nota? Não, vai ser possível. Né? Então, para você se beneficiar da sua atuação adequada de fazer a cobrança, você tem que fazer a cobrança e preencher o formulário para entrar nessa lista dos municípios que obedecem à norma e podem receber recursos federais. Agora, claro que o Ministério Público vai olhar a lista de municípios e vai perceber, por que o município, né, de Beiradinha do Norte, né, não está na lista? Aí o promotor público lá de Beiradinha do Norte fala, não está na lista, vai perguntar para o prefeito, por que não está na lista? Aí o prefeito, esqueci de preencher e tal. Ah, tá bom, então preencha já, se estiver aberto, preencha na próxima. Você está cumprindo a lei, mas você não está informando a ANA, é um outro problema. Né? Você não está sendo criminoso, você está sendo só relato. Você vai lá informar a ANA. Agora, você diz, eu não estou cobrando. Ah, você não está cobrando por quê? Ah, estou cobrando porque eu sou um município rico. Acontece isso. O município de Ilhabela recebe 1 bi e 800 milhões de reais por ano de royalties do petróleo. E, obrigatoriamente, tem que gastar 550 milhões de reais com saneamento. Ele não tem com o que gastar. Se ele não usar esse dinheiro para pagar os resíduos sólidos, ele fica o dinheiro depositado no banco. Então, nesse caso, como sobra dinheiro, né, então ele não precisa cobrar. Agora, se o município que não está nessa condição privilegiada, fala, você não cobrou, não, e o serviço está em dia? Não, não está em dia, não. Tá. Aqui eu estou fazendo um serviço ruim, estou com dívida. Aí está errado. Né? Você não pode deixar de cobrar quem tem outros recursos capazes de manter o serviço com qualidade. Quer dizer, ninguém pode ser punido. Agora, se você mesmo cobrando, observe... Ou a população não gera, né, Vladimir? Que nem os japoneses lá. Onde gera, tem motivos locais, né? Os japoneses geram os resíduos. O problema deles é que eles limpam as ruas, e as praças e os espaços públicos. A limpeza urbana lá que não tem, porque eles limpam os espaços públicos. Né? Eles mesmos limpam os espaços públicos. Você vê, nós fizemos da Copa do Mundo, né? Eles iam nos estádios e tiravam toda a sujeira que tinha nos estádios. Que eles levavam. Eles mesmos limpavam. Né? Nas escolas, eles levam
sai aqui lixo na escola e volta com o lixo que produziu na escola. Então mas não é a regra do país aqui. Nosso país não tem, né? Infelizmente não tem essa regra. Mas o fato é esse, é que o serviço tem que ser indivisível e não para cobrar vai ser alvo de uma investigação. Evidentemente, o Ministério Público vai investigar, saber por que ele não está na lista da ANA. Se foi um relapso, ele não conformou, ele está fazendo direito, mas não informou, é aquele aluno que estudou, mas não fez a prova, ou se ele realmente, sequer estudou, né? Ficou fugindo da aula, e, portanto, vai ter que sofrer as penalidades disso, a não ser que for um aluno que o município tiver recursos para pagar o serviço, ou tiver outras razões locais que justificam por que ele não está cobrando, mas se não tiver uma justificativa, o que não pode acontecer é o seguinte, ele fala que não tem dinheiro e ao mesmo tempo não cobrar. Porque se não tem dinheiro e não cobra, ele está errado. Então, não tem nem o que discutir, né? Porque só pode ter desculpa que não consegue fazer as coisas porque tem pouco dinheiro, quem faz o esforço de cobrar, e aí, se ele mesmo cobrando não tem dinheiro suficiente para manter o serviço em um certo patamar, aí o problema dele é a pobreza, né? E ninguém deve ser punido por ser pobre. Agora, se ele não cobra, não é a pobreza que está em causa. Aí o que tem em causa é a desídia, a irresponsabilidade, a demagogia, e isso, o descumprimento do dever republicano de cumprir a lei. Então isso, de fato, é papel do Ministério Público tomar as medidas, de tentar fazer valer o cumprimento da lei, né? E se o município, dolosamente, o prefeito, está resistindo ao cumprimento da lei porque não concorda com a lei, porque ele não é republicano, fala que está acima da lei, aí, de fato, ele vai ter que sofrer as sanções, em geral, a elegibilidade, né, por 8 anos, 12 anos, porque aí não é possível que uma pessoa que não cumpre o mínimo dos deveres republicanos possa ocupar cargos de representação política. Muito obrigada, doutor Vladimir. O Gustavo tem uma pergunta, mas antes, Gustavo, gostaria de só tomar a liberdade de fazer uma pergunta pela Arismig, que tem a ver com a questão do Ministério Público, foi falado aí pela Zilda, pelo doutor Vladimir. Aqui em Minas Gerais, né, foi falado aí várias vezes, todo mundo sabe, tem muitos municípios, mais de 850 municípios, e a gente tem enfrentado dificuldades até com o próprio Ministério Público, eles questionando os estudos implementados pela agência reguladora, principalmente com relação ao cofaturamento, baseado no metro cúbico de água, e também cofaturado junto à conta de água. Né? Eu vou passar a palavra para o Gustavo, que às vezes dá para vocês responder de forma conjunta a respeito desse assunto. Só que, na verdade, em vez de nos ajudar, eles estão questionando. A agência tem que explicar e ensinar para eles como que funciona, às vezes a falta de conhecimento das normativas federais, da própria norma de referência da ANA, de como se dá a elaboração de um estudo de taxa ou tarifa de resíduos, mas eu queria deixar essa questão para vocês pensar em como podemos, no caso, vir de cima para baixo, uma questão aí de conscientização para os ministérios públicos. Gustavo, vou deixar você fazer a sua pergunta, porque o nosso tempo está encerrando, vamos precisar ser breves. Tá bom, obrigado, Jéssica. Bom dia, doutor Vladimir, agradecer pela gentileza de participar aqui com a gente. A minha pergunta, ela vai no sentido, eu vou perguntar para a Zilda e para o doutor Vladimir, porque ela vai no sentido da gente entender uma postura que está acontecendo em alguns municípios. Tem prefeito preocupado em atender a lei, ele contratou a agência reguladora fez o estudo, né, e a estrutura de cobrança do município já existe, tem previsão no Código Tributário de cobrar por taxa. Portanto, o prefeito transformou o estudo em um projeto de lei e encaminhou para a Câmara para atualizar essa taxa para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço. Ocorre que, em algumas câmaras, o projeto parou na Câmara. Né? Nós temos a situação que o presidente da Câmara não colocou em votação e tem situações que os vereadores votaram contra. Aí a pergunta é a seguinte, do ponto de vista da responsabilidade fiscal do gestor público, ele contratou a entidade, está preocupado em resolver o problema e diante da estrutura de cobrança do município, que a taxa parou na Câmara. Como é que ele se comporta perante ao preenchimento desses documentos que estão aí
para a gente comprovar que ele fez parte do serviço ou está preocupado, e qual que é o risco de responsabilização desse gestor público perante essa situação desse município especificamente. Zilda, bom, eu tenho o seguinte, eu tenho uma reunião agora, eu vou ter que responder essa aqui e vou ter que encerrar minha participação. Calma você, eu tô liberada, não tem problema. Tá, então eu vou até agradecer, Zilda, mais uma vez, é um prazer estar aqui compartilhando contigo, com a Arise, com a Arizona da Mata, e dizer o seguinte, claro, se o prefeito faz a parte dele e envia o projeto de lei à Câmara, ele não vai ser responsabilizado, quem tem que ser responsabilizado são os vereadores, mas não podemos obrigar os vereadores a aprovar um projeto de lei. É uma decisão de natureza política, às vezes tem uma política. E, como eu disse aqui, os municípios podem ter opções diferentes, né, entendimentos diferentes sobre a política pública. Agora, o fato de o município ser prejudicado por isso e não ter uma forma de cobrança, o nível de responsabilização do legislativo é muito mais difícil do que do executivo, porque os vereadores, justamente por causa da liberdade política, da discricionalidade, das votações que podem até ser, hoje menos, né, mas antigamente até votações secretas eram mais admitidas, tornava difícil a responsabilização. Mas não está afastada a responsabilização dos integrantes do Poder Legislativo e não adotar as medidas suficientes para isso. Então, aí uma mesa se torna mais complexa, porque uma ação civil do Ministério Público para obrigar a votar ou alterar alguma forma de cobrança tem que ser instituída num certo prazo, tendo em vista a situação do município, né? Sob pena de suspender, multa e tal, mas isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer no âmbito do legislativo. Realmente isso é uma trava que nós temos. Mas, do outro lado, o município pode adotar, instituir uma tarifa. Então, a partir do momento que não consegue instituir a taxa, né, o prefeito municipal pode solicitar que a agência reguladora institua a tarifa, até porque faz parte das competências das entidades reguladoras instituir tarifas, né? Porque a lei 11.445 prevê lá no artigo 22 que uma das atribuições da regulação são instituir tarifas com certas características. Então, quando cria uma entidade reguladora, né, a partir do momento que essa entidade reguladora é criada para cumprir a 11.445, evidentemente que entre as competências da entidade reguladora está de instituir tarifas com aquelas características. Então, uma vez que o município escolha fazer a tarifa, seja por inação do município, seja por solicitação do próprio prefeito, pode a agência reguladora instituir a tarifa, como fez, inclusive, a agência reguladora lá do Ceará, né? A Aris, lá do Ceará, instituiu tarifas, né? E as tarifas estão até sendo debatidas ali, porque também instituíram na véspera da eleição, né? Então, tem uma falta de senso de oportunidade também na hora de instituir a tarifa, né? Mas o fato é que você tem caminhos para instituir a tarifa, e a taxa, nem sempre, se o caminho é insuficiente da taxa, você tem o caminho da tarifa para ser feito. Agora, já uma outra questão que a Jéssica fala, é que é importante abrir um diálogo com o Ministério Público, né? Certo? Não, isso me lembra uma fala do Bisola, uma vez falaram, Bisola, como você vai pagar essas escolas, os CIEPs e tal? Aí o Bisola, no debate político, né? O Bisola foi um político do século passado, aí, ele falou assim, cara mesmo é ignorância. A ignorância é cara, essa é cara. E, de fato, né, nós temos que combater essa assimetria de informações que o Ministério Público de Minas Gerais tem. Eu acho que seria um papel importante de abrir um diálogo lá. O doutor Jarbas, que é o chefe do Ministério Público de Minas Gerais, está no 4º mandato de procurador-geral, uma pessoa muito hábil, muito acessível, muito sensível. Eu acho que tem que abrir um diálogo com o doutor Jarbas, tem que marcar uma audiência com o doutor Jarbas. Seguinte, nós temos que copiar a lei aqui, né? Talvez a Ana possa contribuir para esse debate, porque a Ana tem feito esse diálogo com o Ministério Público também, né? E mostrar que tem até uma norma de referência, né? Não é uma coisa arbitrária, né? Que não é uma coisa estranha, porque as pessoas estranham, mas por que eu estou usando a água para o lixo? É porque as pessoas não sabem, né, que o consumo da água tem uma correlação na geração de resíduos, que tecnicamente existe essa correlação de resíduos, né? Da mesma maneira que alguém tem um carro, gasta gasolina, o álcool, quem gasta água gera resíduos. Existe uma correlação, né? Ser proprietário de automóvel e gastar gasolina. E, né, dar certos quilômetros no carro e gastar certo tipo de gasolina. Então, claro que a correlação às vezes é mais direta ou indireta, mas há essa correlação até os 30 metros cúbicos, né? Depois do 30º metro cúbico, 11º, já não existe uma correlação tão firme, porque o uso acima de 30 metros cúbicos é o uso de outro tipo, não
dos tipos que tem com atividades, a manutenção de atividades que, por si mesmo, pelas suas próprias características, geram resíduos. Então, esse diálogo tem que ser feito com o Ministério Público, e como eu disse aqui, né, a gente vai ter que conversar, explicar, tal, até que vai chegar um momento que ninguém vai estranhar, né, aquele momento tedioso, né, burocrático, de preencher formulários, né, com uma rotina, mas nem sempre, para chegar nisso aí, né, a gente tem um trabalho enorme, um deles é diminuir essa assimetria de informações que alguns membros do Ministério de Minas Gerais possuem, né, até porque muitos deles, às vezes, têm essas memórias do passado, que eu falei que esse tema era mais polêmico, né, e acaba que a pessoa não atuou nesse tema. Às vezes o promotor começou a carreira 20 anos atrás, era confuso esse tema, foi para uma promotoria criminal, foi para uma promotoria de família, e quando ele foi promovido para a promotoria de direito cidadão, 20 anos depois, ele está com a cabeça lá atrás, né? Então precisa, realmente é necessário. E também é a mesma coisa em outras áreas, né? É necessário você sempre abrir o diálogo. E esse tema que a gente está falando aqui é porque nós somos desse mundinho aqui do saneamento, mas quem é de fora desse mundo do saneamento acha isso aqui uma coisa incompreensível, né? Certo? Então, é que a gente faz isso todos os dias, o dia todo, né? Mas quem não é dessa área, a gente tem que entender que eles têm 1 milhão de assuntos para cuidar da vida, além desse aqui, que é o nosso central. Então, cabe a nós, então, procurarmos essas pessoas e estabelecer esse diálogo, porque sem isso a gente não tem como avançar nessa política pública, né? Não tem outro jeito, né? Tem que abrir o diálogo com as instituições, viu, Jéssica? Então, tem que ir lá falar com o promotor, mas eu faria mais, eu falaria com o chefe do Ministério Público de Minas, para ver se ele lá faz uma orientação para os seus membros, no sentido de diminuir a assimetria, e quem sabe até fazer um evento, né, dos reguladores de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais, né, a ANA, a Associação Mineira de Municípios, faz um evento sobre cobrança de resíduos sólidos, pode ser um evento virtual, e isso já dá uma chancela, né? E aí, quem sabe, um manual, uma orientação da Procuradoria de Justiça ao Ministério Público, né, no sentido de contribuir para que haja um avanço na política de resíduos sólidos, inclusive nesses aspectos que a Zilda falou, que são as áreas contaminadas, né, que elas, né, a gente tem que olhar também que a gente tem um passivo que precisa ser coberto e precisa de recursos para esse passivo, né? Doutor Vladimir, muito obrigada. Nós, né, com as agências intermunicipais, mais uma vez, nós já iniciamos uma conversa com o doutor Jarbas, e assim, muitas coisas aconteceram depois dessa conversa, entendeu? Às vezes, se alguma coisa partisse da própria ANA, né, para os ministérios públicos, daria um pouco mais as agências reguladoras. Olha, isso que a Gilda apresentou, que tem um formulário para preencher, mostra que uma coisa tão institucionalizada, né, que não dá para entender isso como se não for uma assimetria de informações, porque o Ministério Público é uma instituição que tem por obrigação de cumprir a lei. Não dá para achar que não está concordando com a lei. Mesmo não concordando com a lei, ele é obrigado a cumpri-la, né? E essa instituição não tem dúvida que tem que cumprir com a lei. Então, se não for assimetria de informações, é um problema disciplinar. Aí cabe uma representação com o Conselho Nacional de Ministério Público para afastar esse promotor das funções, porque não pode colocar suas convicções pessoais contra a diretriz da lei. Mas isso não acontece, é muito difícil isso acontecer, mesmo num caso como esse. Em geral, o que existe é uma assimetria de informações. Como eu disse, isso aqui é um conhecimento especializado, e o promotor cuida de 1,5 milhão de assuntos, imagina, ele atua desde guarda de criança, a tráfico de entorpecente, né, passa por crime ambiental, aí aparece um tema lá de nota de rodapé, né, que é saneamento básico, e que vou falar, é um setor que não é simples, não vou falar a verdade, é difícil entender esse nosso mundo aqui, que fica mudando constantemente, né? A cada semana uma surpresa, não é isso? Então, até a forma de cobrar, por exemplo, a tarifa de água em condomínios mudou há 2 semanas. O STJ mudou a orientação sobre isso. Há 3 semanas temos uma lei de tarifa social. Observe que a gente tem aqui uma surpresa por semana, né? Você tem a reforma tributária que foi votada ontem e vai repercutir, né, no que nós estamos atuando aqui. Então, no caso de Minas Gerais, o acordo da dívida dos estados que vai ser votado hoje pode mudar o destino da Copasa. Isso tem uma influência direta no saneamento básico do Brasil e de Minas Gerais em particular. Então esse nosso universo não é o mesmo universo das pessoas, vão falar assim, comuns, né? Nós aqui somos né, um mundo à parte, por isso que cabe a nós abrir o diálogo para aproximar as pessoas desses temas que são estratégicos, para evitar justamente que a assimetria de informações venha prejudicar a implantação
desses avanços da política pública. Agradeço por poder participar, um abraço ao Gastão, ao Adriano, ao Everton, a Jéssica, e um abraço especial para a Zilda, né, que está aí, né, didaticamente encaminhando esse tema, até porque já estou aqui sendo chamado e eu preciso entrar na outra reunião. Um abraço. Obrigada, doutor Vladimir. Zilda, você estava com o áudio aberto, gostaria de comentar a respeito? Eu queria, eu lembro sempre, Jéssica, quando a tua pergunta me remete sempre a uma experiência que eu tive anos atrás. Né? Eu sou analista ambiental do IBAMA, trabalhei durante mais de 10 anos no Ministério do Meio Ambiente, na condução da política de resíduos sólidos, mas eu tive uma experiência. Em 99, o CONAMA aprovou uma resolução que uma boa parte dos municípios devem conhecer, que é aquela que estabelecia regras para destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis. Né? Então, assim, dizia lá que os fabricantes tinham que recolher e dava metas progressivas e tudo mais. O que a gente descobriu com o andar dessa carruagem? Que mesmo havendo já há alguns anos uma norma do Ministério da Indústria e Comércio que proibia a importação de pneus usados, pneus inservíveis, estavam sendo importados pneus usados. É um paralelo com essa coisa aí do Ministério Público. O que acontecia? O cidadão queria importar, existia a regra e o juiz virava e dizia assim, mas é direito do cidadão que está querendo comprar para ter uma atividade econômica aqui, não é perigoso nem nada, não existe uma objeção, ele pode comprar, ele pode acessar esse bem por meio da importação. Era mais ou menos essa a resposta. Então, acontecia o seguinte, a gente conseguia levar ao conhecimento o judiciário em São Paulo. E o cidadão que queria importar, ele conseguia convencer o judiciário do Rio de Janeiro, convencia o judiciário de Fortaleza, do Paraná, de Pernambuco. E a gente resolveu conversar com a Procuradoria-Geral da República, dizer assim, o que nós podemos fazer para ajudá-los a esclarecer, porque a proibição não é à toa. Os países que geram pneus usados têm interesse de colocar esse pneu aqui. E eles colocam isso de graça. É um problema financeiro. Mas não adianta eu ficar só mexendo com taxa. Eu tenho que basicamente, o que nós fizemos? Nós fizemos uma nota conjunta com o apoio da área técnica da PGR e essa nota foi distribuída a todos os judiciários nos estados. E ela diminuiu muito a ocorrência de liminares para importação. E ainda tinha um segundo problema nesse aspecto, só um detalhe, mas era um segundo problema. O valor era tão pequeno que o sujeito importava, botava no porto, queria importar, não conseguia, ficava aquela carga no porto e era dado perdimento, e aí a Receita Federal tinha que dar a destinação dela, mesmo ela não sendo internalizada. Então, a gente ficava responsável, porque não valia a pena para o exportador de lá de fora buscar aqui. Então, ele simplesmente deixava a carga aqui, era o governo brasileiro, por meio da Receita, que tinha que dar destinação a essa carga. Então, voltando ao nosso assunto, eu acho que a saída eu posso conversar com o Darós, que é o coordenador efetivo da nossa área, já andou participando de eventos da Abrampa, que é a Associação Brasileira do Ministério Público e Meio Ambiente. Eles funcionam como multiplicadores, eles têm coordenações de meio ambiente nos estados que acompanham a política de saneamento, a política de resíduos sólidos, a política ambiental, dentre outras. E com isso, com essas reuniões, a gente vai passando essas informações e essas lacunas e essas dúvidas e essas ocorrências para a Abrampa, e ela também atua como multiplicador no seu estado. Ou a gente senta com o apoio de juristas também, o Vladimir ou outros, não sei, elabora uma nota técnica e oferece essa nota técnica
ao Dr. Jarbas para que ele divulgue isso nas mais diversas áreas do Estado. É um trabalho de formiguinha, gente. A gente não vai resolver isso imediatamente. Mas começa assim. É aquilo que o Vladimir mesmo falou. Dando informação, divulgando informação. Por que a gente faz isso? Porque está na lei. Porque qual seria o melhor dos mundos? Você saber exatamente quando cada um gera. Mas se num determinado domicílio, num determinado lote, existem 5 pessoas, o consumo é 30 metros cúbicos por mês, a gente vai saber que realmente existem 5 pessoas ali e não mais, porque pelo consumo de água a gente já avalia quanto que cada um gasta, né, por mês naquela conta, e fica fácil avaliar a geração de resíduos sólidos, que no Brasil é mais ou menos 1 quilo de resíduos por dia. Então é mais ou menos isso que o poder público tem que recolher naquela residência. Então são vários estudos que comprovam isso, né? Então assim, a gente pode colocar isso no papel, em conjunto, por meio de uma nota técnica, sabe? E a gente oferece isso ao Ministério Público para que ele divulgue essa informação esclarecedora, com mais alguma informação que eles julgarem pertinente, mas divulgue isso a quem hoje nos cobra por uma coisa que a gente sabe que está fazendo corretamente. Muito obrigada, Zilda. Eu acho que você já arrumou uma saída aí que acho que todos vão apoiar, né? E conte com a gente para a elaboração de qualquer documento, né? Que a gente também trabalha aqui nessa questão de diminuir essa assimetria de informação, só que é de município em município quando é questionado. Aí a gente acha que essa ideia vai ser muito válida, que vai vir abrangendo muito mais municípios, né? Estando eu já estou, Jéssica, com 2 casos para responder, a gente já está na coordenação, que é um caso no Paraná e outro no Ceará. Então, assim, eu acho que isso vai gerar uma nota técnica e que pode ser o ponto de partida para também a gente poder oferecer ao governo, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Perfeito. Pessoal, Jéssica, estamos finalizando, né? Jéssica, por favor, é porque eu gostaria, a minha pergunta, acho que eu gostaria que a Zilda posicionasse, porque eu acho que é de interesse de municípios que contrataram a agência reguladora, fez o estudo está parado na Câmara. Aí o que fazer? O município preenche essa informação? Eu acho que isso é importante, porque tem vários municípios nessa situação que a Câmara não votou, então não vai garantir o equilíbrio econômico financeiro. Mas o prefeito contratou a entidade reguladora, encaminhou o projeto para a Câmara e está parado na Câmara, ou a Câmara votou contra. O que esse município tem que fazer agora no preenchimento das informações? Obrigado. Gustavo, eu acho que tem 2 possibilidades. Eu não me recordo se ainda está. A gente tinha levado isso, o pessoal da TI, para poder inserir uma possibilidade de dar uma explicação de por que não tem o instrumento. Porém, se você for olhar lá nos nossos prazos, existe um prazo de esclarecimento, depois do dia 20 de agosto, aqueles que fizeram todo o estudo e mandaram para a Câmara e a Câmara não... A saída do Vladimir é interessante, né? Encaminhar isso para uma tarifa. Mas também existe um prazo para envio de esclarecimentos. Deixa eu tentar achar. Está num aqueles slides mais do início que eu coloquei. Deixa eu ver, das metas. Eu abri aqui do outro lado. Zilda, deixa eu quebrar só o protocolo rápido aqui. Só para contextualizar também. Mesmo que a gente passa para tarifa, isso vai para a Câmara tem que aprovar. Sim, a Câmara tem que aprovar também. Então, muitas câmaras não aprovam exatamente porque elas falam, a palavra é o quê? Eu não vou dar um cheque branco para a agência reguladora. É 20 de outubro, ó, comunicar a eventual não observância e oportunizar um pedido de reexame. Ou seja, até 20 de outubro.
E enquanto isso, a gente vai vendo, nós temos uma outra área da nossa superintendência, tratando da parte de governança, de atendimento de normas e tudo, que a gente está avaliando a possibilidade de alguma ação ou de alguma ação preventiva, coercitiva a gente não teria esse poder, mas uma ação sobre nesse aspecto que é o da Câmara não aprovar por achar uma medida antipática, esse ano de eleição, eu não quero e tudo mais. Então, eu acho, é isso mesmo, é esse que eu abri aqui do lado, é o prazo, os prazos. Então, dia 20 de outubro poderia ser comunicado. De qualquer sorte, internamente, eu não falei sobre isso na minha apresentação, mas internamente a gente está vendo que outros tipos de instrumentos ou de ações a gente pudesse ter para poder atacar esse tipo de problema. No caso que o gestor, o executivo faz a sua parte e o legislativo não faz a dele. Né? Com a justificativa mais estapafúrdia possível. A gente mantém contato para ver, certamente na hora que a gente conseguir uma luz no final desse túnel, a gente vai dar divulgação a isso. Eu queria aproveitar e agradecer, Jéssica. Foi uma oportunidade muito boa. Desculpem aí qualquer coisa, mas para nós é sempre bom ouvir de vocês. Isso nos gera alertas mentais aqui de coisas que a gente precisa melhorar nos textos ou trabalhar internamente. Isso para nós é um trabalho muito produtivo também. Zilda, nós que agradecemos, viu, a sua presença, acho que foi fundamental. Nós pensamos nessa webinar, mas vamos pensar em alguém lá da ANA que vai trazer essas informações, e nós agradecemos a sua participação, foi brilhante, tá? Antes de passar a palavra para o pessoal, dos diretores, pessoal, não deixa de preencher a lista de presença que está abaixo da descrição do vídeo. Não é no chat. No chat a gente pediu só para identificá-los, quem estava aí presente. Mas tem um link abaixo aí do vídeo, tá bom? Zilda, só para encerrar, Cristiano Cardoso do Ceará disse também, infelizmente na ponta o MP, né, de Ceará e o Judiciário tem pouco conhecimento de saneamento. Então, ou seja, isso aí não será só para Minas, né? Terá que ser divulgado para o Brasil inteiro, né? Mas só para finalizar, pessoal, agradeço e eu vou passar a palavra aí, começando pelo Arley, para agradecer a presença de todos aí. Bom, nunca é demais agradecer, né? Então, mais uma vez, Zilda, obrigado aí por abrilhantar esse momento das agências reguladoras aqui do estado de Minas Gerais. Agradecer também a participação de todos os municípios que se fizeram presente e lembrar também que esse webinar ele ficará no YouTube da Arisb, então se alguém quiser assistir depois ou repassar para alguém lá no YouTube da Arisb estará presente. E só a ideia aqui é despedir, mas também falar o seguinte, essa questão do Ministério Público, a gente tem percebido, né, a Arisb hoje, como ela atua em várias regiões do estado, a gente tem percebido que em algumas regiões o Ministério Público já tem atuado, sim, de uma maneira muito firme em relação a essa obrigatoriedade legal, né? A gente pode citar, por exemplo, o Ministério Público da região do Triângulo e também o Ministério Público da região do Alto Paranaíba. Inclusive, alguns deles falando para a Câmara de Vereadores que a não aprovação de um projeto de lei, de uma instituição de uma tarifa ou de uma taxa, que isso, inclusive, pode concorrer para a incidência de um crime ambiental. Porque se o município não consegue sustentabilidade econômica e financeira para fazer frente aos seus desafios, isso acaba trazendo um dano ambiental ao município, e o vereador que não aprova aquilo, que deixa de aprovar aquilo sem uma justificativa fática, né, e legal, ele acaba concorrendo para um crime. Então, que eles podem sim responder, inclusive no próprio CPF, por essa não votação ou essa não aprovação. Só deixar essa mensagem final aí, mais uma vez agradecer a todos e dizer também que este é o primeiro de vários webinários aí que a gente está estudando fazer para fortalecer cada vez mais a atuação das agências intermunicipais no estado de Minas Gerais. Obrigado a todos aí. Gustavo,
depois na sequência Adriano e Everton. Acho que o Gustavo... Acho que caiu a dele. Passa para o próximo, porque aí nós vamos... Pessoal, também só passando para agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Zilda, o Vladimir, por ter trago toda a explicação para a gente, foi de suma importância, enriquecedor, né, como se diz. E é isso. Vamos continuar fazendo. Acho que é sempre bom trazer essas informações, trazer o conteúdo, trazer tudo para nós, agências, para os nossos prestadores. E é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Everton. Realmente reforçar, né, esse agradecimento tanto a Zilda quanto o Vladimir, e agradecer também aos meus pares aí, companheiros de agência reguladora intermunicipal, por essa iniciativa, né? Realmente a gente tem que fazer esse esforço conjunto, juntamente com a ANA, com os outros órgãos de controle, para que nós possamos realmente equacionar esse problema, que eu acredito que está no começo, né? O começo da resolução de lixões, de municípios que não conseguem fazer nenhum tipo de ação nesse sentido. Então, nós aqui da ARSAMB agradecemos e queremos que mais e mais eventos como esse aconteçam para que nós possamos realmente diminuir essa simetria e que essas dúvidas que são geradas com relação à taxa, tarifa, à Câmara de Vereadores, realmente seja desenrolado de uma forma natural e que as coisas realmente trilhem o caminho que o legislador lá atrás colocou, né? Que não é para punir ninguém, não é para inventar mais imposto. Que realmente é um serviço que necessita de ser sustentabilidade, ser cobrado, né? E só assim que as coisas vão realmente funcionar. Então, agradecer aos municípios que ainda não procurou a agência reguladora, ainda há tempo, né? O tempo está curto, mas ainda há tempo. E a gente convida você, né, a entrar em contato com uma das agências da sua região para que você resolva esse problema que pode futuramente dar muito problema no CPF, inclusive, né, dos gestores. Gustavo. Bom, gente, eu também quero agradecer muito, viu, Zilda? A sua pessoa, agradecer a Ana, o Paulo, tem sempre acolhido bem todas as demandas nossas, né? Agradecer ao Vladimir também, pela boa vontade. Parabenizar aqui todos, parabenizar a Jéssica aí pela coordenação, e muito obrigado, agradecer também o Douglas da Arisb aí, que nos deu todo o suporte, né? Agradecer muito aí, viu, a ARSAMB, a Arismig, dizer que a intenção, sabe, Zilda, daqui em Minas Gerais, como é um estado-país, é fortalecer as agências intermunicipais para que a gente tenha uma regulação boa, né, que leve informação aos municípios para que eles possam tomar a decisão adequada, que enfrentam as dificuldades dessa recuperação de custos de manejo de resíduos sólidos, que é um grande desafio mesmo para a sociedade como um todo. Nós estamos só no início dessas questões, né? A maioria dos municípios em Minas Gerais não tem entidade reguladora e também provavelmente não tem o equilíbrio econômico-financeiro dessa prestação de serviço. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, porque a norma está entrando em vigor, né? Assim, a coisa está começando a funcionar. E eu acho que os exemplos que a gente tem de sucesso é importante divulgar, né? Os municípios que já conseguiram fazer a estruturação, tem municípios nossos que já estão trabalhando com a proxy de água, trabalhando com tarifa, com resultado bom, né, da recuperação de custos, atendendo às questões ambientais. Então, acho que a gente vai evoluir muito em outros municípios, enquanto outros municípios têm que começar a se organizar a partir da entidade reguladora, que tem um termo em inglês que chama enforcement, né, que é a entidade reguladora que garante, né, que força a melhoria da qualidade da prestação de serviço. Isso é muito importante, tanto do ponto de vista operacional quanto do equilíbrio econômico-financeiro, porque tudo tem custo, né? Então, os municípios vão se adequando com isso e vendo depois que é muito melhor ter entidade reguladora do que não ter. É melhor ter uma cobrança justa, módica, mas um serviço bem prestado. É isso que a população quer, pagar uma tarifa adequada, uma taxa adequada, mas um serviço bem executado. Eu acho que esse que é o princípio da norma que a gente vai trabalhar conjuntamente aqui em Minas Gerais para que isso atenda
e principalmente a partir do ano que vem, que é o início de novas gestões, os prefeitos vão entrar, né, vão ter 4 anos para trabalhar, e eu acho que é um trabalho importante de nossas agências aqui, mobilizar a região, para os municípios que ainda não têm regulação, para conhecer, né, a lei, a obrigatoriedade e saber da importância da agência reguladora para ajudar o saneamento. Porque eu sempre digo que a regulação ela é parceira do saneamento. Nós queremos um saneamento bom, adequado, né, com tarifas e taxas adequadas. Então, acho que a gente deu o primeiro passo aqui nessa união de levar essa informação aos nossos municípios, que já são regulados e precisam preencher adequadamente as normas, o sistema, para que a gente tenha, de fato, né, o trabalho concluído aí. Então, muito obrigado a todos que participaram, obrigado aos nossos diretores parceiros, a Jéssica, a Zilda, né, agradecer muito e espero encontrá-los em outro webinar que leve mais esclarecimento aos nossos municípios regulados. Obrigado, parabéns aí a todos e a você, Jéssica. Obrigada, Gustavo, obrigada a todos, obrigada aos senhores diretores, que façamos mais webinários como essa. Eu acho que foi muito importante para os municípios, até para nós mesmos, estreitar, né, essa simetria de informação, diminuir ela, e municípios, né, representantes que estão aqui, procure suas agências, que todas estão à disposição de vocês para auxiliá-los, né? E tem a declaração aí, quando o município é regulado, a agência tem que assinar sobre a sustentabilidade. Então, cada um fique à vontade. Pessoal, encerramos essa webinar. Fiquem todos com Deus.